Boa tarde a todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação e também as pessoas que estão aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Damos início, então, à audiência, onde será apresentado o relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre de 2017 e o relatório de gestão do 3º quadrimestre de 2017. Repassamos a palavra ao senhor Vanderlei Piscinini, da Prefeitura Municipal de Lages. Boa tarde, presidente da comissão, vereador Lucas, às pessoas aqui presentes, satisfação estar nessa casa. E antes de começar a audiência pública, justificar a ausência do secretário Arruda. Ele teve um problema de saúde, então ele tinha procedimento médico, hoje exame médico, e daí ele não pode se fazer presente. Então, iniciando a apresentação dos dados do 3º quadrimestre, ela é uma disposição legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º. A primeira transparência, ela fala sobre as metas de arrecadação. Nós tínhamos previsto no orçamento para o ano 2017 uma arrecadação de 550 milhões, a arrecadação efetiva foi de 541.242, 8,7 milhões a menos. Essa frustração da arrecadação, ela maior peso nela foi a questão do Fundo de Participação dos Municípios, que não cresceu a contento, mas ela acabou sendo, durante o ano a gente fez as programações de despesa, como a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente conseguiu, mesmo assim, um superávit orçamentário, mesmo com a queda da arrecadação ou com a frustração da arrecadação. Consequentemente, como a arrecadação não atingiu o que estávamos previsto, a receita corrente líquida, que serve para a base da folha de pagamento, era a previsão de 470 milhões e teve uma frustração de 7.467. Aqui só a título de demonstração dos 541 milhões arrecadados, a flutuação mensal. Então no mês de abril foi a maior arrecadação, praticamente empatou com dezembro veio 1% da FPM, e novembro e dezembro foi o refis que acabou ajudando bastante a esse desempenho da receita. Então no mês de abril é quando que é a parcela única do IPTU e alvará e taxas municipais, e se não uma flutuação. Não baixou de 40 e não subiu de 55, mas mesmo assim ela oscila bastante. Aqui um comparativo, o gráfico, a barrinha mais cinza, ela é a receita corrente líquida, e a parte laranjada seria a arrecadação mensal. Então a receita corrente líquida é só para efeitos do cálculo da folha de pagamento, e também serve para a questão do custeio, porque teve alguns convênios que vieram durante o ano que ajudaram a execução de obras. Educação. O gasto total, a aplicação na educação de Lages no ano foi R$ 127.297.000. O município aplicou de recursos próprios, o chamado 25% de obrigação legal, R$ 117.800.000. O Fundeb, que o retorno é conforme o número de alunos, teve um ganho de 32 milhões. Esses 32 milhões ele não considera, tanto que ele acaba que descontando, o município tem que descontar esse ganho do Fundeb. Também tivemos uma aplicação entre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou a merenda escolar, transporte escolar, salário e educação, 9.493. Por lei, pelo artigo 212 da Constituição, o mínimo a ser aplicado era 61.340. O município aplicou acima desse índice 24 milhões, 23.996 para ser mais exato. Então, de 25% obrigatórios, o município de Lages aplicou 34,78, um valor aplicado a maior de 9,78%. O que chama atenção, que a gente vai ver no outro gráfico aqui, a cor não está ajudando por causa da resolução, mas a folha de pagamento da educação equivaleu a 106 milhões e 700, 84% do gasto. Essa outra transparência aqui, ela chama atenção porque nós estamos, isso aqui não é uma discussão bastante técnica, né?
Mas a questão da educação de Lages, então só a folha de pagamento, só os inativos, os contratados, os efetivos e o INSS e o Lages Previ representam 84%. Se eu somar junto com isso o vale alimentação e o auxílio acadêmico, que são benefícios diretos aos servidores, ele vai para 86,5% o gasto da educação é diretamente com os servidores. Então aquela primeira linha em cima, despesas totais com servidores, 86,5% que é gasto na educação é com os funcionários. Depois a gente tem transferência de convênios, diárias, auxílio estudantes, material de consumo, serviços de pessoa física, serviço de pessoa jurídica, transporte e alimentação. E o investimento, obras e equipamentos, 1.720.000, que equivaleu a 1,35%. Então isso aqui é um gráfico que eu quis trazer para transparência, para cá, porque é extremamente preocupante essa questão da folha de pagamento da educação. Fundeb. O Fundeb, o município de Lages retornou, que é conforme o número de alunos, 66.775.000, com professores na sala de aula efetivamente 80,46%, ou 53,7 milhões. Outras despesas que são pagos com o Fundeb, que a legislação permite, 12.850.000. Então, do que foi recebido e aplicado no ano, nós tivemos uma, digamos assim, ficou em banco 31 de dezembro, R$195.000, ou 0,29. Bem tranquilo a aplicação do Fundeb. Aqui também em gráficos, então, primeiro bloco, na cor marrom, o que o município de Lages contribui, na cor azul, o que recebe de volta, o amarelo é o ganho, que isso aqui em municípios menores acabam perdendo, e o verde, mais à direita, é a folha de pagamento da educação. Então, o Fundeb não cobre, fica bem longe de cobrir a folha de pagamento do pessoal da educação. Saúde. O Fundo Municipal de Saúde, ou o custo da saúde de Lages, aqui tem que levar em consideração que tem a questão por ser um município chamado competência plena, onde tem o repasse para os hospitais, que está junto na saúde, foi 125 milhões. O governo federal, através do SUS, União, 73 milhões, o governo do estado, 3.400.000, e de recursos executados com recursos do SUS, 72 milhões. Valores, recursos próprios aplicados, 53.159.000. Mínimo a ser aplicado, 36 milhões, ou seja, mais 17 milhões aplicado acima do mínimo constitucional. Então, o percentual mínimo a ser aplicado, 15%, aplicou-se 22%, ou 7,12% acima do limite. Esse saldo dos recursos do SUS é os dinheiros que vêm vinculados, que eles acabam repassando atrasados, que a gente vai gastando. Um outro dado interessante, desculpa. Fazendo um questionamento, no demonstrativo está 21,89%, e ali aparece 22,12%. Qual dos dois está correto? Esse está correto. A contabilidade, ela tem sempre esses quesitos. A gente tira a questão dos recursos do SUS, que dá um pouquinho de diferença. Mas okay. É 22. Mas esses números aqui são bem... Muito obrigado. Tá. Quanto a essa questão dos recursos do SUS, da saúde, que chama a atenção que pelo IBGE são 158.500 habitantes do município de Lages. Num total de 125 milhões aplicado, cada cidadão lagiano custou R$790 só em saúde. Esse é o investimento do município na questão da saúde. Então, está à disposição. Cada um de nós aqui presentes custa no ano, ou o município tem que investir R$790 para manter a estrutura atual. Aqui também, comparativo com a educação, do Fundo Municipal de Saúde de Lages, dos 125 milhões gastos, pessoal e encargos 45 milhões, equivale a 35,9%, as transferências com hospitais 1.858.000, 74 mil de diárias, materiais de consumo,
O valor mais relevante de serviços pessoa jurídica, 61 milhões, é a pactualização dos hospitais e laboratórios, que é chamada saúde plena, que é a média e alta complexidade. Tá? Também, aqui então embaixo estaria em azul, mas a cor está um pouco prejudicada. Então, na saúde, se não houvesse a pactuação com os hospitais, a folha de pagamento da saúde ficaria em 70%. Também é um valor alto você pegar 70% só com o pessoal e sobra 30% para transporte de pacientes, para medicamentos, para insumos, para manutenção e para investimento. Folha de pagamento. O Poder Legislativo pode chegar a 6% pelos limites constitucionais, 5,7% seria o limite prudencial, e está gastando 1,28%, está bem abaixo do limite. O Poder Executivo também pode chegar a 54%, está em 45,29%. E o município, de forma consolidada, ele poderia chegar a 60% entre os dois poderes, está em 46,57% consolidado. Então, a folha de pagamento tem se mantido dentro dos índices constitucionais. Demonstrativo simplificado pelas despesas empenhadas. 541 milhões 242 arrecadado, 512 milhões empenhado. Um superávit bruto de 29 milhões. Esses recursos aqui estão alocados em sua grande parte no Instituto de Previdência, que acabou subindo bastante o estoque financeiro do Instituto de Previdência, como a gente vai ver mais pela frente. Mas houve uma economia bruta de 29 milhões de forma consolidada. Aqui também o mesmo demonstrativo do anterior. Aqui, pegando Prefeitura Municipal e fundos. Aqui está excluído a Semasa e o Instituto de Previdência. Então, esse aqui é o que a gente trabalha mais, porque o Instituto de Previdência tem vida própria e a Semasa também, Companhia de Águas. Então, uma receita de 427 milhões, ponto 7, e as despesas, já incluindo a Câmara, a Prefeitura, Fundo de Saúde e Assistência Social, 423,9 milhões, 424 milhões. Então, uma economia bruta de 3 milhões 761, não considerando a Semasa e o Lages Previ. O resultado nominal ele é um demonstrativo muito utilizado pelo governo federal. Ele pega tudo que tem disponível em financeiro, ou seja, o que tem no banco, e diminui e contra a dívida a longo prazo. Então, em 31 de dezembro de 2016, o que tinha em caixa não pagava a dívida e ainda faltava 60 milhões. Em 31 de dezembro de 2017, o que tinha nos bancos não pagava a dívida, mas faltava 31 milhões. Então, nós tínhamos um resultado nominal positivo, embora é uma questão de interpretação contábil, né? Mas de 29 milhões. Então, isso aqui é uma questão só de indicador de lei de responsabilidade fiscal, que o município teve um bom desempenho durante o ano, mas no final ele não, para os municípios, ele não é tão levado em consideração. Evolução da dívida a longo prazo. Essa dívida a longo prazo, ela não entra o fornecedor que é pago no dia a dia, ela não entra o INSS, o repasse dos consignados bancários. Isso aqui é Badesc, é BRDE, é parcelamento com o INSS, é SCPAR, SCC Parcerias e outras dívidas a longo prazo. Então, ela já chegou a estar em 59 milhões em 2014, 65 milhões em 2015, 68 milhões em 2016 e, ao final de 2017, ela estava em 51 milhões e 915, uma diminuição de 17 milhões a longo prazo. Então, no ano 2017 foi reparcelado e deixado em dia, porque em 2016 havia uma ação judicial, o município de Lages suspendeu o pagamento por alguns períodos. Evolução da dívida a curto prazo. Essa sim, a curto prazo é o que está vencido, é o fornecedor, é o posto de combustível, é o medicamento, é INSS e tudo mais. Então, ao final de 2015, 37 milhões, ao final de 2016, 43 milhões e ao final de 2017, 44 milhões. Houve um acréscimo de 1,5 milhões. Por que cresceu?
porque a gente teve um monte de dívida a longo prazo que teve que deixar em dia. Então, tinha pagamento atrasado junto ao Badesc, tinha parcelamento atrasado com o INSS, com o Tribunal de Justiça e precatórios, então a gente teve que deixar em dia para não bloquear os dados do CALC do município, então acabou ficando um pouco prejudicado a curto prazo. Este aqui é um comparativo por setor, que também a gente sempre faz, até de forma total, para a gente manter uma média histórica e para a gente acabar não se perdendo. Embora foi bastante prejudicado pela alteração da estrutura orçamentária, a extração da estrutura administrativa, onde foram juntadas secretarias. Eu falo prejudicado contabilmente, mas eu falo como uma boa ação, porque enxugou um pouco a estrutura administrativa e acabou diminuindo gastos, mas contabilmente fica um pouco prejudicado. Você pega, por exemplo, a Secretaria de Administração, ela tinha administração e fazenda, então ela enxugou a administração, que acabou incorporando a fazenda, teve um gasto maior de 3,8 milhões, mas a fazenda 5,6 milhões a menos. A educação teve uma diminuição no investimento de 6 milhões. A infraestrutura, uma diminuição de 14 milhões, porque ela foi junto com o planejamento de obras. E assim, várias outras secretarias que teve diminuição de despesas. E chama atenção assim, a gente tentou controlar no ano de 2017 o máximo possível. Se vocês pegarem um total gasto em 2016 de 502 milhões, para 512 milhões, um crescimento de 10 milhões de despesa, o que equivaleu a 2,02%, ou seja, o dever de casa do município fez de tentar economizar, porque como vocês viram, só a curto prazo são 44,5 milhões a pagar, que é um valor histórico, ou seja, na casa de 40 milhões sempre diretos a pagar. Então, é nessas economias aqui que a gente acaba aqui tentando baixar esse estoque da dívida a longo prazo. Aqui também é um gasto por setor, que ele acaba gerando este outro gráfico em forma de pizza. Então, a educação de forma bruta 25% e a saúde 24%. Se vocês perguntarem por que a educação gastou 34% do índice constitucional e a saúde 22%, e aqui está diferente, aqui a obrigação legal do município de investir não é toda a receita, não é os 540 milhões que é obrigatório investir. Ele tem um outro cálculo, o que a Semasa arrecada não é obrigado a investir na educação e nem em saúde, e tem uma série de outras receitas que não é obrigado a gastar. Mas ele está bem balanceado. O que chama atenção é aquela primeira parte cinza bem embaixo, os encargos gerais, que seriam dívidas e pagamentos de PASEP e parcelamentos que equivale a 8%. Então, ou seja, isso é um dado que pesa bastante. O município tem que arcar com esses investimentos, mas é uma forma, a gente fala do aspecto de vida, do aspecto contábil, que o município tem esse ônus, mas quando que vai investir também através dos financiamentos, eles geraram riqueza também, eles geraram melhoria para a população. Só que contabilmente eles acabam que pesando bastante. Isso aqui é um resumo bem contábil. Então, a administração direta, quando que eu falo administração direta, ele não entra o Lages Previ e a Companhia de Águas, a Semasa. Então, se eu pegar a Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Ciência Social, Fundo de Infância e Adolescência e Câmara de Vereadores, foi arrecadado 427,7 milhões e gasto 423,9. Então, e liquidado 418 milhões. A Semasa e o Lages Previ, uma arrecadação de 113,5 milhões e um gasto de 88,3 milhões. Então, essas duas entidades, a Semasa e o Lages Previ, tiveram um superávit de 33,6 milhões, enquanto a Prefeitura e fundos, se for comparado ativo financeiro menos passivo financeiro, houve um déficit ainda de 662 mil reais. Consolidado, 33 milhões de superávit. Isso aqui são dados bastante contábeis, mas aqui já tem uma tela que vai melhorar um pouquinho o entendimento de vocês. Resultado orçamentário. Ou seja, arrecadou, desempenhou total 28,9 milhões.
deixando fora o Lages Previ e o Semasa, e a Semasa, que são autarquias e são institutos com vida própria, 3,7 milhões. Se eu pegar o resultado financeiro, então, ó, o resultado financeiro consolidado, 32,9 milhões. Sem a Semasa e o Lages Previ, um déficit de 662 mil reais. Porém, se eu comparar com 2016, consolidado, 2016 tive um resultado financeiro 2,5 milhões e um resultado sem o Lages Previ e a Semasa, 18 milhões. Então, nós tínhamos uma dívida em 31 de dezembro de 2016 a curto prazo de 18 milhões, já descontando o que tinha em caixa, e hoje nós temos 662 mil reais. Então, teve nesse ano de 2017 um resultado financeiro de 17,7 milhões, um resultado excelente. A evolução da dívida a longo prazo e a curto prazo, que a gente viu em gráficos antes também. E aqui uma síntese da questão da responsabilidade fiscal. A folha de pagamento do executivo pode chegar a 54%, fechou em 45,29%. A folha do legislativo pode chegar a 6%, fechou em 1,28%. Despesa com pessoal consolidado pode chegar a 60%, ficou em 46,57%. O percentual de gasto com educação, 34,78%. É o mínimo 25%, então 24 milhões acima do limite. A saúde, 22,12%, o mínimo era 15%, 17 milhões acima do índice. O Fundeb com professores em sala de aula, no mínimo 60% que retorna, foi aplicado 80,46%. Do retorno do Fundeb no ano, no mínimo 95% tem que ser aplicado, foi aplicado 99,71%. A dívida a longo prazo diminuiu 16.740.000. Os RES a pagar, ou a dívida a curto prazo aumentou 1.255.000. O ativo financeiro total, um crescimento de 30.380.000. O passivo financeiro também diminuiu 17.375.000. E um indicador muito importante, que o valor gasto maior com educação e saúde no ano, ou acima do limite, 41 milhões. Então, isso aqui é claro que é, do ponto de vista da contabilidade, analisando só números, esses 41 milhões representam quase 10% da arrecadação da administração direta. Então, se fosse conseguir diminuir, aumenta o poder de investimento. Os números a serem apresentados na audiência, a obrigação formal, são estas, e estamos abertos a questionamentos. Muito obrigado, Vanderlei. Até gostaria de fazer uma observação. Eu estava conversando aqui com o Clênio do quanto esse relatório de vocês está, cada audiência que é feita aqui, muito melhor detalhado, e os dados também bem esmiuçados aqui para que a gente possa ter um fácil entendimento. Parabéns pelo relatório. A gente fica satisfeito em ver um relatório tão bem feito. Gostaria de abrir a palavra, não sei se os vereadores, a gente tem aqui o vereador Amarildo, o vereador Maurício, o vereador Jair, se querem fazer algum questionamento. Boa tarde. A gente viu uma variação no Lages Previ, ali, uma variação bem considerável. Sabe mais ou menos explicar o porquê dessa variação tão grande? Aconteceu algum fato? Não, o Lages Previ, a gente tem parcelamento. O Lages Previ durante anos, e não vou falar nem em administração, vou falar durante várias administrações. O Lages Previ, se ele não tivesse sido atrasado pagamentos, atrasado parcelamentos e não ter pegado recursos e transferido para o PAS municipal, ele deveria ter uns 200 a 300 milhões de dinheiro aplicado lá para comportar os tempos. O Instituto de Previdência, pelo cálculo atuarial, a estimativa é que até 2081 eles teriam pessoas que iriam se aposentar. Ele precisaria de 2,3 bilhões ou mais até lá, vai ter que ser investido. Então, o município de Lages hoje, ele tem que fazer um aporte mensal de quase 1 milhão. E tem daí foi feita uma segregação de massas, ou seja, quem entrou até setembro de 2014 é um instituto mas dividido em dois. Então, a partir de setembro de 2014, ele está com
com um ativo financeiro muito bom lá, mas ele vai chegar a 200, 300, 400 milhões no banco lá, para depois, quando as pessoas começarem a se aposentar, para baixar. Então, o que está acontecendo hoje? Como está sendo pago um dia o parcelamento e pago um dia as contribuições, ele vai ficar um estoque financeiro gigante lá. Daqui 2 ou 3 ou 4 anos ele vai ter um estoque lá de, se continuar nesse ritmo aqui, vai ter 150, 200 milhões. Daqui 10 anos ele vai ter 600 milhões. E daí é o que aconteceu nas administrações anteriores, e não só em Lages, no Brasil todo. O gestor com dificuldade para pagar as contas e o Instituto com um monte de dinheiro, eles faziam algumas artimanhas para pegar esse dinheiro, e é por isso que o Instituto de Previdência está nessa situação hoje, que o município de Lages tem que pagar, e os outros municípios, Joinville, Florianópolis, Chapecó, todos na situação parecida. Mas o Instituto de Previdência, e assim é a Previdência do Governo Federal. Se todas as contribuições no governo federal estivessem no INSS, hoje não teria essa preocupação da reforma de Previdência, só que com o passar dos anos, aquele dinheiro que vai ficando lá para o futuro pagar os servidores vai crescendo o olho do gestor e vai... Uma eventual reforma da Previdência agora foi suspensa, mas eu acredito que vai ser pauta até da eleição esse ano, e alguém vai ter que fazer no ano que vem. E com a unificação de todas as previdências, o que aconteceria com essa reserva de recursos? Olha, vereador Lucas, para ser bem sincero, a gente ouvir isso na imprensa chega a dar até um imbróglio no estômago, né? Porque é muita mudança, de um dia para outro modifica o relator, modifica um grupo de deputados, um grupo vai lá. A ideia principal era que se unificasse todas as previdências e isso tudo fosse para lá. Só que daí tem a questão, nós temos aqui, para ser bem sincero, nós temos servidores aqui que ganham acima de R$12.000 e o teto da Previdência hoje é 5.900. Essa complementação, quem vai pagar o Instituto, daí vai para a unificação, é uma discussão, ela tem que ser bem mais ampla, ela não pode ser feito um gemendão. Então, assim, é bem complexo. Para ser bem sincero, o maior problema hoje da Previdência é os servidores públicos federais, assim, o maior rombo que tem, e eles estão para ficar fora da reforma. Então acho que essa discussão tem que ser muito mais ampla do que isso, né? Mas a ideia inicial era, o INSS pega esses institutos de previdência aqui, se eles conseguirem incorporar esse valor para eles, eles ficam 2 anos sem ter que aumentar a alíquota nossa, ficam se mantendo, e depois só empurra para frente o problema, né? Mas para 2 anos o governo consegue dar uma aliviada nos cofres dele. O vereador Amarildo, acho que tem uma pergunta. Alô? Vanderlei não só chamou a atenção ali a questão do Fundo, né, de Infância e Adolescente, o FIA, de 248, né, até 2016, e veio para 19 mil em 2017, uma queda muito grande, né, não sei, lógico, depois a gente pode até fazer um pedido de informação aqui pela Câmara de Vereadores para ver o que está acontecendo, mas você tem algum encaminhamento sobre essa queda? Posso responder? Pode. Tenho sim, vereador. Muito boa a sua pergunta. O Fundo da Infância e Adolescência, o prefeito ou o secretário não são gestores deles. O presidente do Conselho da Infância e Adolescência e o Conselho é quem determinam no que pode ser aplicado isso. Tanto que hoje nós estamos com a contabilidade, uma nota de banner lá que foi indicada ao FIA. Então, esse dinheiro do Fundo da Infância e Adolescência, em termos jurídicos e contábeis, ele é mais sagrado, por assim dizer, que o Fundeb. Então a gente só aplica o que vem de lá. Para o senhor saber, nós temos 550 mil reais, que é de captação, de imposto de renda, doação de empresas lá parado, mas quem determina isso, quem determina a aplicação, é o Conselho através do fundo. A Prefeitura não pode dizer, eu vou pegar e vou gastar isso aqui, se não tiver no plano de aplicação deles. Então, do ponto de vista contábil, esse dinheiro para nós ele é imexível. Quando vem de lá do Conselho e pedir para a gente aplicar, a gente aplica. Então, assim, até no orçamento, nós temos um questionamento lá, por que a gente deixou só 200 mil para esse ano no Fundo de Infância e Adolescência. É que aos moldes, como está o nosso orçamento, a sobra de um ano para outro, a gente bota por decreto. Então, a gente chama de superávit isso. Então, nós temos 200 mil, eu não lembro de cabeça aqui, mas temos uma dotação desse ano e mais a sobra do ano passado. Então, para nós levantar 800 mil de dotação é bem tranquilo. No Fundo de Infância e Adolescência é questão de um decreto fazer.
Só que depende de vir do conselho para nós aplicar. Então, nós lá, o secretário, o tesoureiro sabe que esse dinheiro é imexível sem Sim. autorização do conselho. Mas a arrecadação, ela está nessa faixa de 500, mais de 500 mil, Nós temos acumulado lá, se não me engano, 553 mil, acho que nós olhamos semana passada, né, Valdeci? Ele está separado numa conta banco, está tudo lá. Ele é imexível para nós. Sim. Tá? Então tá, obrigado. Né? Vanderlei, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira a respeito da agricultura. Teve um acréscimo aqui de 4 milhões 757 em 2016 para 8 milhões e 21 em 2017. Uma variação de 68%. Isso tem a ver com aquelas obras de patrulhamento e cascalhamento através de recursos que vem do governo do Estado? Sim. Sim, diretamente sim, porque aquilo lá veio 10 milhões para a recuperação de estradas, né? Então ano passado foi executado uma parte, né, Valdeci? É que assim, 3 milhões? Foi isso. É aquilo lá. A mesma coisa que na parte do planejamento de obras também, dos 9 milhões que deu acréscimo, embora teve incorporação, mas também aqui veio 10 milhões para a recuperação de estradas no interior, 10 milhões para a cidade, então isso interferiu sim. Esse acréscimo de 1.841 ali na Fundação de Esportes se deve ao JASC? Sim, 1 milhão e 2 milhões e meio de convênio, não, 1 milhão e meio. Eu não estou lembrado de valores, não são exatos, mas é o JASC, sim, diretamente, porque o governo do estado repassou um dinheiro e o município também teve que contribuir com algumas reformas de praças esportivas e divulgação e abertura sempre teve despesa, mas é sim os convênios. Mais algum colega vereador tem questionamento? Vereador Maurício. Boa tarde, Lucas, Jair. As pessoas estão aqui, o Vanderlei, toda a equipe, a Lunara, o pessoal todo aí da prefeitura. Eu cheguei atrasado para outro compromisso que eu estava participando. Eu só vi ali, Vanderlei, que tem um incremento, um aumento dos restos a pagar. Né? 1 milhão e alguma coisa. Qual é o valor total, que eu não cheguei na planilha toda ali dos restos a pagar, se puder me informar, por favor, só para... Essa tela, sei que está meio ruim para o senhor olhar aí, Maurício, mas os restos a pagar a curto prazo. Então, tem duas telas, né? Essa aqui é a longo prazo, que é os parcelamentos BADESC, BRDE, SCPAR, então está em 51,9 milhões em 2017, e a curto prazo, 44 milhões,5. Estava em 43. Bom, aí tem a evolução desde 2012, né? Ela gira sempre na faixa de próxima a 40 milhões, pouco mais, pouco menos. Dos restos a pagar. Isso é a curto prazo, isso é vencido. Isso é fornecedores, a princípio? Isso é fornecedores. Tá, então, os valores em aberto de 16 para 17, eles não diminuíram, eles aumentaram. O que diminuiu, vereador Maurício, é que a gente acabou pagando a dívida a longo prazo, né? Foi pago de 2016, mas acabou sobrando em 2017, porque a gente teve que injetar na dívida a longo prazo. A longo prazo são os financiamentos. Os financiamentos que no ano 2016, fazer justiça, como Sim. o governo do estado tinha suspendido o pagamento com o governo federal, o município de Lages também usou a mesma estratégia para pagou mais as dívidas a longo prazo, Pagou, então, isso. E acabou sobrecarregando a curto prazo. Tribunal de Justiça e o Lages Previ também, que o aporte acabou tendo que subir um pouco esse ano aqui. Em relação aos precatórios? Os precatórios é uma dívida gigante que tem, porque ele é bem fácil consultar até no Tribunal de Justiça, sim. Né? Ele sempre se mantém, porque o município acaba pagando. Mas ele está nessas dívidas a longo prazo, isso? Tá. É 17 milhões aproximado? Mas não está todo ele ali, a gente apropria sempre o vencimento do ano. Luna? Está em 23 milhões. 23 milhões. Mas está naquela parcela de 300 mil mensal ainda? Aumentou. Quanto? Tá, depende da receita, então depende. não é mais o valor fixo. 500 mil reais. E foi utilizado algum valor dos depósitos judiciais para bater a dívida? Ainda não. Não? Obrigado. Mais algum vereador quer questionar alguma coisa? Alguém que esteja acompanhando aí, se quiser fazer algum questionamento também? Vanderlei, tem mais algo a acrescentar? Não. Só mais uma vez justificar a falta do secretário, né? O secretário Arruda, então, por problemas de saúde não pôde vir. E
agradecer mais essa oportunidade, essa receptividade aqui, o pessoal da casa, que também o pessoal técnico também sempre atende a gente muito bem. E obrigado em nome da equipe. Obrigado, Vanderlei. Encerramos a presente sessão, então. Obrigado.